Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Jornada Universitária do Unicesusk. É muito bom ter a sua companhia neste podcast que vai falar especialmente do curso de Arquitetura e Urbanismo. Fique com a gente até o final e descubra todas as características e os diferenciais desse curso que está muito legal, um curso bacana, um curso muito bem amparado por um colegiado fantástico que será, na verdade, apresentado pelo meu convidado, pelo meu amigo, Peri Segala. Seja bem-vindo, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do Unicesusk. Olá, bom dia, tudo bem? É um grande prazer estarmos aqui e tentar, deixar um pouco mais claro o que é arquitetura e urbanismo e como que o Unicesusk oferece esse curso para a formação profissional. Obrigado, professor, pela sua presença. Professor Peri, você é uma figura, da arquitetura e urbanismo de Florianópolis, Uma pessoa muito conhecida, são 38 anos, De atividade profissional, em Santa Catarina, 20. 20. E aí você já está aqui tanto na atividade de arquiteto, como também na área acadêmica e participando de projetos relacionados a associações. Hoje, os profissionais de arquitetura têm a sua própria entidade, Exatamente. Então, eu estou fazendo um breve resumo, Então, eu sou gaúcho, como vários que vieram aportar na ilha, mas já estou aqui há 20 anos, mais de 20 anos, Então, eu vim inicialmente para cá fazer o meu doutorado, concluí ele na arquitetura e urbanismo, então concluí o doutorado na UFSC, vinculado ao programa de pós-graduação da arquitetura e urbanismo. E desde 2005, então, estou por aqui, Eu tenho uma atividade profissional bastante mais tempo, do século passado, costumo dizer. Então, passei por essa transformação que a arquitetura está passando, nesse momento, como todas as profissões, desde a época da prancheta, desenhando a grafite, nanquim, até os dias atuais, utilizando a metodologia BIM, que nada mais é do que uma construção virtual. Então, é um processo que eu acompanho enquanto acadêmico, enquanto profissional e agora na gestão e na docência, esse momento da arquitetura, essa trajetória da arquitetura ao longo desse tempo, acompanhando a evolução da sociedade. Então, eu tenho escritório, já trabalhei no Rio Grande do Sul em várias atividades, em projetos diversos, consultoria também, fui consultor do Sebrae durante alguns anos no Rio Grande do Sul. E desde 2005, então, estou em Florianópolis, atuando também profissionalmente e na academia. Academia, no mundo acadêmico, eu estou há 28 anos, entre gestão acadêmica e docência, simultaneamente. E coordeno o curso de Arquitetura e Urbanismo do Unicesusk desde a sua abertura, que foi aberta a primeira turma em 2021. Então, é um curso novo, estamos aí em processo de reconhecimento o ano que vem. E, resumidamente, essa é a minha trajetória. Muitos dizem que eu gosto muito da engenharia. Eu acho que a gente não tem que gostar ou não gostar. As duas são complementares. Sim. Meu mestrado, por exemplo, é na engenharia civil. Olha só. Então, o arquiteto ele tem essa formação holística, Sim, não precisa ter essa briga, entre o arquiteto ao contrário, são complementos, Um complementa a atividade do outro e é assim que deve ser, E o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, como você falou, que é uma coisa... nasceu, os arquitetos e urbanistas até 2010 eram registrados no CREA. Sim, e o pessoal da agronomia também, Isso, era o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Arquitetura e Agronomia, Certo. Então, com o advento da nova lei que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é um conselho uniprofissional, só tem arquitetos e urbanistas, então os arquitetos e urbanistas acabaram saindo do sistema CONFEA-CREA. Então, e há 12 anos, aproximadamente, estamos no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o qual também eu trabalho. Isso foi fundamental até para poder, talvez, atender algumas demandas específicas dos arquitetos e urbanistas, porque tem semelhanças lá na engenharia, mas tem coisas que são diferentes, Acho que tem alguns universos que acabam não se misturando. Exatamente. E principalmente, talvez, questões de legislação, questões enfim, de seguir regulamentos e montar talvez a sua própria estrutura também jurídica. Acho que tudo isso compôs uma situação que para os arquitetos foi fundamental, Exatamente. Eu acho que quem ganha com isso, na verdade, é a sociedade, porque quando há um conselho específico, por exemplo, na área da arquitetura e urbanismo, exatamente o que você falou, todo o foco é em cima das atribuições profissionais, das habilitações e da fiscalização.
que o conselho ele fiscaliza o profissional e as atuações profissionais em proteção à sociedade. Então, consegue devolver isso para a sociedade com mais qualidade. E o CREA, por sua vez, é um conselho multiprofissional, tem uma estrutura bastante boa também e bastante eficiente. Bastante representativa Bastante também, representativa, né? Já tem há muitos anos, mais de 70 anos, com certeza. Então, eu acho que quem ganha é a sociedade, né? Quando você multiplica, né, os olhares e as mãos e os braços, né, para poder atender melhor a sociedade com relação à prestação de serviço. Mas que bom. Peri, quando eu recebi o teu nome aqui para ser entrevistado aqui no Jornada Universitária, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente já se conhece das escolas, né? De tantas e tantas vezes que você esteve na jornada das profissões nos colégios, né? Como parceiro. E você sempre teve uma conexão muito forte com o público jovem, especialmente o público adolescente ali das escolas de ensino básico, né? De ensino médio. E você sempre mostrou uma paixão muito grande, né? Tanto pela área da arquitetura, pela área de design de interiores, né? O universo que você frequenta. Mas por que abrir o curso de arquitetura e urbanismo? Assim, qual foi o insight que vocês tiveram, né? Um curso recente, né? Logo está formando aí a primeira turma. Mas assim, em que momento, olha, precisamos abrir o curso de arquitetura e urbanismo. A gente sabe que o campus do Unicesusk está localizado no que é chamado, né, a Ilha do Silício, né? Exato. Aprendi aqui com seu colega lá com o Sérgio, da ADS. Da ADS. Então, em volta do campus, nós temos ali todo um complexo, né, de empresas na área de TI, na área de publicidade também. Muitas agências de publicidade estão naquela localidade, mas também muito escritório de arquitetura e urbanismo, de paisagismo, muitas lojas de decoração, empresas especializadas mesmo nesse campo, né, da arquitetura e do design. Foi esse o caminho? Enfim, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Então, na realidade já existia dentro do projeto de expansão da então Faculdade Cesusk, né, que a partir desse ano então foi publicada a portaria de centro universitário. Parabéns, né? inclusive. É um orgulho, né? Exatamente, é um esforço bastante grande de toda a instituição, do corpo docente, discente, dos funcionários, né? Na verdade, é o resultado de uma trajetória, né? E dentro, já desde 2000 o curso de design de interiores foi em 2008, lá desde 2010, 11, já se tinha, né, a instituição tinha interesse, né, na área da arquitetura e urbanismo. Mas, naturalmente, o curso de design de interiores evoluiu num ponto em que a demanda do mercado, né, solicitava, então, a oferta de um curso. Então, já estava no projeto da antiga faculdade e continuou no projeto dela até que, então, foi elaborado o projeto, foi aprovado no MEC, tivemos aprovação para abertura de turma, no sentido de atender essa expectativa, né? Existia essa demanda, existiam esses questionamentos, por que não, inclusive dos egressos do curso de design de interiores. Porque porque eles queriam continuar... Ampliar, né? Ampliar a atividade. Como eu disse, não existe disputa, no meu ponto de vista, entre engenharia, arquitetura e design de interiores. Existe um complemento, né? E quem ganha com isso... Muitos profissionais, inclusive, trabalham em parceria. Exatamente. Tem muita gente que não gosta da parte estrutural, lá onde está a engenharia e às vezes a arquitetura. Exatamente. Mas aí o arquiteto entra para a questão da mobilidade e muitos arquitetos não gostam de trabalhar com a parte final. Exatamente. Né? Que é de fato daí ali... Do elemento decorativo, do acabamento fino, né? Então são vários... A arquitetura e o urbanismo, ela realmente é uma formação muito ampla, né? Sim. E a gente nunca deve esquecer que tem o urbanismo, né? Eu sempre digo que, no meu entendimento, não precisaria ter arquitetura e urbanismo e paisagismo. Tinha que ser arquitetura. Arquitetura é tudo. Muda a escala de atuação. Tá. Então, também existe, né, uma demanda pelo planejamento das cidades, né? A questão da habitação de interesse social, ela tem que ser discutida em conjunto com a ocupação do solo, né? Então, os famosos planos diretores dos municípios, né? Que sempre que quando há uma revisão em cada município existe uma polêmica muito grande em cima da discussão sobre o que é bom, o que não é para uma sociedade, para uma cidade evoluir. Aí, então, eu faço uma ressalva que o profissional da arquitetura e urbanismo é o profissional habilitado a ser responsável pela coordenação de um plano diretor. Até porque ele estuda durante a graduação
todos os aspectos que envolve essa ocupação do solo. Ele entende a ocupação do solo, ele entende vamos lá, toda a dinâmica da mobilidade, da sustentabilidade dos recursos naturais que podem ou não, da eficiência energética, né? Do conforto ambiental, que muitos se enganam que é só dentro de quatro paredes. Não, existe o conforto ambiental do ambiente aberto, como você está falando, as ilhas de calor, agora esse reflexo, né, no clima em relação a manifestações mais agudas da natureza, né? Por que isso? Então tem um contexto bastante amplo, né? E o profissional da arquitetura e urbanismo é um profissional habilitado a coordenar. O plano diretor é construído pela sociedade por vários profissionais, ele é multiprofissional, mas a coordenação é a habilitação do arquiteto urbanista. Olha só. Então é um leque realmente muito grande, né, de atuação profissional. Tem algum aluno que ao longo da graduação chega para você e traz essa preferência pelo urbanismo, assim? Sim, tem. Inclusive, uma das primeiras, nossa aluna atual hoje, né? A Gabriela, ela, ao procurar o curso, quando que vai abrir com aquela expectativa. Então, por que abrir? Por uma demanda da sociedade, certo, né? E essa é uma aluna, por exemplo, que se interessa na escala urbana, né? Então, sempre tem sim, tem interesse. Obviamente, o mercado absorve muito mais o profissional na área da construção civil, vinculado à área da construção civil, sim, né? Na área do planejamento urbano, por ser uma atividade mais ampla, geralmente vinculada ao poder público, então existe uma absorção no mercado um pouco mais reduzida. Apesar que hoje nós temos empresas privadas também prestando esse tipo de serviço para municípios. Até porque hoje, quando você olha, vamos lá, né? Nós estamos vivendo uma verdadeira expansão imobiliária em Santa Catarina, em várias cidades, em várias regiões, num volume de construção e de mudança das cidades de forma absurda. Santa Catarina não está conseguindo dar conta de todo esse volume de demanda de pessoas, de circulação de veículos, de transporte, enfim. A sociedade está realmente mudando as características das nossas cidades. E você tem loteamentos gigantes surgindo ao longo da BR, tanto em direção ao sul, basta ver em Imbituba, por exemplo. Exato. Né? Imbituba está se transformando completamente, aquela região ali, dos dois lados da BR. Quando você pega a BR ao norte, você vê que Itapema, Balneário Camboriú e agora logo mais Penha, Pissarras, Barra Velha, vai atravessar a BR em direção ao oeste e vai lotear, e vão surgir praticamente cidades inteiras, como a exemplo da cidade universitária da Pedra Branca, exato, ali em Palhoça, que é quase uma cidade dentro de uma cidade. Exatamente. Né? Tem vida própria, tem economia própria, tem estrutura própria. E o urbanista, ele é essencial para poder fazer todo o desenho dessa estrutura, já pensando na quantidade de pessoas, qual a população que vai frequentar essa nova cidade ou esse novo bairro, não é? Exatamente. E esse é o profissional que cuida disso, não é? Exatamente. O número de ruas, largura das ruas, parques, vegetação, tamanho de quadras... Enfim, é muita informação. É muita informação. Por isso que é multiprofissional, né? Discutir o plano diretor. Mas é bem isso que você falou. Então, é muito tão complexo que precisa ser trabalhado a várias cabeças, né? Porém, o profissional arquiteto urbanista é o que, dentro da sua formação acadêmica, né, ele consegue receber informações em nível suficiente para poder fazer essa gestão de uma maneira mais equilibrada. Né? Porque esse relato que você deu aí envolve uma série de questões, né? Então, por que surgem centralidades que a gente chama urbanas ao longo de vias de fácil mobilidade? Já estou respondendo com a mesma pergunta, né? Então, isso é um dos impulsionadores, né? De se instalar novas centralidades. Então, quando se instalam novas centralidades, você consegue distribuir de uma forma mais igualitária os serviços. Então, evita-se grandes deslocamentos. Isso é um princípio bastante básico. Então, porque todo mundo atravessa a ponte para sair da ilha ou para chegar da ilha? Parece um pouco estranho, né? Sim. Poxa vida, todo mundo entra na ilha, congestionamento. Todo mundo, ao sair da ilha, congestionamento. Significa o quê? Que a ilha é um foco atrator de trabalho. Ah, ok. Né? Então, como resolver essa situação?
né? Várias alternativas tem. Isso a gente discute dentro da formação do arquiteto e urbanista. E né? o urbanista vai ter todas... Tem que analisar todas essas tendências, né? Todas essas características que são... O essencial do planejamento urbano é a informação. Então, atualmente, né, como se discute, o curso de arquitetura e urbanismo, por exemplo, do Unicesusk, ele tem na sua construção da matriz o foco na gestão da informação. Olha só que legal. Entende? Então, como você falou, o Vale do Silício, né? Então, não é que seja exatamente uma tecnologia embarcada em chips, mas o pensamento integrado da informação com a construção virtual dessa possibilidade, em qualquer escala, interior, edifício, urbana ou regional. Né? Porque o arquiteto também tem a formação de planejamento urbano e regional. Né? Entender como é a dinâmica de uma região, por exemplo, uma região metropolitana, que tem vários municípios. Dentro de cada município tem as suas particularidades. Sem dúvida. Né? E dentro de cada município tem os seus bairros, que têm as suas particularidades, e isso é uma complexidade gigante. Né? Mas, Peri, trazendo isso para nossa realidade, por que a gente tem tanta dificuldade de usar essas metodologias que o urbanista aprende de maneira científica na prática, né? Eu digo assim agora, fazendo uma crítica social mesmo, né? Uma crítica social política, né? Porque você pega, por exemplo, assim, vamos pegar o exemplo de Itajaí, certo? Itajaí está intransitável. A BR-101 ali, passando Itapema em direção a Joinville, você é capaz de pegar ali 100 quilômetros, muitas vezes sem conseguir ter, de fato, fluxo, tá certo? Então, Itajaí quase criou sua própria região metropolitana, vamos dizer assim. Só que ali você tem os moradores locais, certo? Você tem universidades que atraem, né, público da região, às vezes até distâncias de até de 100 km, alunos que se deslocam no dia. Você tem os moradores locais e você tem 2 portos, um na margem de Itajaí e outro na margem de Navegantes. Logo, você tem uma quantidade imensa de caminhões fazendo transporte daqueles contêineres, daquelas cargas, e muitos desses transportes ultrapassam a outra margem da BR, porque tem aqueles centros logísticos agora que se esparramaram, né, por toda aquela região. Então, assim, ó, sem planejamento, sem pensar, sem estruturar, vai colapsar. Vai. Né? Já está em vários pontos. Né? Já está colapsado. Já temos colapso em vários pontos. E por que não chamar, por que não deixar um grupo de pesquisa fazer um estudo técnico sobre isso? Porque propostas e soluções tem. Exatamente. Não é verdade? Uhum. Exato. O grande problema todo é a questão... essa tomada de decisão, ela passa pela gestão pública. Entendeu? Por mais que você presente... Por mais que você tenha soluções. Um exemplo, né? Eu, quando iniciei meu doutorado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, eu, na realidade, iniciei meu doutorado na engenharia civil. Sim. E, à época, não tinha ainda o programa de arquitetura e urbanismo a nível de doutorado aberto. Depois eu fiz uma interrupção no meu curso de doutorado por questões profissionais, e quando retornei já havia aberto o programa de pós-graduação e um doutorado em arquitetura, então eu fiz uma migração. Mas assim, desde esse período, no iniciar o doutorado, nós iniciamos pesquisas, as próprias disciplinas obrigatórias e aquelas optativas, você vai conhecendo a estrutura. Por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina tem um banco de dissertações e teses que propõem soluções incríveis. Inclusive, o meu orientador, o professor Roberto de Oliveira, participei com ele de várias reuniões aqui em Florianópolis, do antigo IPUF, né? Ainda tem o IPUF, mas ele está dentro de uma outra secretaria. Então, é uma questão de gestão política, né? Então, boa vontade. A vontade, né? Então, tem fontes de pesquisa com trabalhos já realizados, não colocados em prática, mas pesquisas científicas, que não é... Estudos. Até porque o doutorado 4, 5 anos que alguém se debruça. Vários colegas da engenharia, da arquitetura, né, trabalharam sobre vários temas que poderia contribuir, né? Então, a gente costuma citar, quando fala assim, um exemplo do IPUC, né, de Curitiba. Sim. Porque que Curitiba, a gente sabe que tem problemas, como todas as cidades, mas, assim, é uma referência quando se discute esse tipo de problema, né, de organização e planejamento urbano e, diria, até regional. Então, por quê? Porque ela bebeu dessa fonte, né, dessas pesquisas. Então, falta de conhecimento, falta de trabalho, falta de experiência de profissionais no Brasil não tem, diria ao contrário. Tem abundância. O que precisaria isso? Então, é bastante complexo, né? Sim. Um profissional sozinho não consegue fazer nada, né? Então, quando é nessa escala de atuação, precisa, sim, da vontade da gestão pública. Eu pego um exemplo para a gente
já pular o assunto, mas eu pego um exemplo só para concluir minha linha de raciocínio. A intenção ali de governador Celso Ramos. O governador Celso Ramos no verão fica colapsada, porque ela tem apenas basicamente 2 entradas, que são entradas que não tem muito como expandir, porque daí você já vai invadir a natureza de maneira muito agressiva. Exato. Certo? Então, as 2 entradas envolvem colônias de pescadores, comunidades, enfim, são estradas muito exprimidas. Não tem opção de você conseguir chegar em Governador Celso Ramos se não for aqui pela primeira entrada e pela entrada lá mais próxima de Tijucas. Pronto. O que acontece? Percebendo isso, que Governador Celso Ramos também tem uma parte da cidade que está aqui nas margens da BR, o pensamento foi: vamos levar a cidade, parte da cidade, para fora aqui desse miolo, né? Desse miolo sensível, turístico e ambiental, né? Exatamente. Então a ideia é trazer toda a parte da prefeitura, Câmara de Vereadores, enfim, todos os aspectos de órgãos e alguns serviços, etc e tal, mais em direção à BR, né, que é a nova Governador Celso Ramos, com o objetivo de desafogar e enfim, talvez não resolva 100% do problema. Mas para organizar melhor os fluxos, né, e também devolver para aquela sociedade uma qualidade melhor de vida na cidade, porque existe o problema da sazonalidade, onde o turista vem. Exato. E existe a vida do dia a dia, né, que é fora da alta temporada. Então, os grandes vazios urbanos que a gente chama, né, até aqui em Florianópolis é caso, tem vários empreendimentos imobiliários que é focado exclusivamente para a temporada. E fora da temporada. Como nós chamamos de veraneio. Veraneio, exatamente, né? Então, na verdade... É uma palavra que a gente adora, né? Adora, não. Isso chega, né, melhorar o humor do dia quando fala a palavra. Mas, enfim, criam ilhas, né, de vazios urbanos no sentido da sem ocupação. Ficam imóveis fechados, favorece a criminalidade, porque tu não tem vida, se tu não tem heterogeneidade, ou seja, tem que ter vida 24 horas, né? Fazendo uma comparativa, ou seja, morar e trabalhar não tem que ser separado, né? Tem que ter um equilíbrio, onde você tem a tua vida durante o horário comercial, você tem vida fora do horário comercial. Então, de novo, né? Entender as potencialidades, as características de cada local. O fundamental para isso, você tinha falado de por que isso não acontece, tem a ver com a gestão pública, né? E dentro dela, eu acho que o mais importante é o conhecimento e a informação. Então, o que eu vejo que falta, de maneira geral, no Brasil, é um cadastro técnico multifinalitário integrado. Olha só. Todas as ações da gestão pública têm que conversar. Então, o cadastro, por exemplo, que mapeia toda a rede de gás natural canalizado, tem que ser de conhecimento da Casan, no caso atual, que é a concessionária de água e esgoto. Porque se ela vai fazer uma melhoria, ela tem que saber se naquele ponto passa ou não uma rede de gás que está subterrâneo, não está visível, apesar de ter os marcos, né, de identificação. Mas ela tem que ter essa informação para saber exatamente onde passa, para evitar de fazer uma melhoria, por exemplo, no abastecimento d'água, romper a via e romper uma tubulação. Imagina acidentalmente, eu diria acidentalmente, entre aspas, falta de conhecimento, né? Como aconteceu aquela vez que você não estava aqui, porque você veio em 2005, né? Mas que rompeu o cabo da ponte? Né? Sim, mas eu já veraneava aqui, né? Eu tenho casa aqui desde antes de 2000. Qual praia? Eu fiz a primeira casa de praia aqui na Praia da Pinheira, que pertence a Palhoça, e depois aqui na ilha, né? Eu tenho também aqui na ilha. Então, eu já frequento o ambiente, né? Já é uma vontade muito antiga. Eu prometo que eu vou encerrar agora essa parte para entrar na academia ali. Exatamente. Mas acho que o terror de todo urbanista são os cabos de energia elétrica, né? Os postes, né? Eu acho que isso deve dar um pavor em vocês, né? É que assim, ó, quando se instala o sistema aéreo, né, de cabeamento, seja de energia, seja de comunicação, se tem uma impressão equivocada de que pode pendurar tudo lá. Né? Existem casos de excesso de carga que acaba um poste ou outro cedendo. Aí você passa, não é difícil de encontrar, não. Não, poste torto. Inclinado, com escoras e tal, uns rompidos com escoras. Olha, eu já vi poste no meio da rua. Então, a gente sabe, né, que a instalação subterrânea seria muito mais segura, principalmente agora com esses adventos mais climáticos, né? Climáticos mais fortes, né? Mas a gente também tem consciência que exige um planejamento muito mais apurado. Porque você enterrar tudo, digamos assim, no popular, precisa ter um planejamento muito melhor, né, de toda a infraestrutura urbana,
que também é objeto de aprendizado no curso da formação do arquiteto urbanista. Aí, no caso dessa relação do urbanista com a parte da gestão pública, legislação, essa parte é estudado na grade do curso, né? Quando a gente fala da matriz do curso, assim, Isso. o que basicamente no curso, ao longo da academia, o estudante de arquitetura e urbanismo vai vivenciar para poder dar conta de tanta coisa? Por isso que o curso tem 5 anos, né? E é pouco. É. Os nossos estudantes que não me ouçam, né? Mas a gente sabe que não há condições, né, em 5 anos, de você abordar com a profundidade devida todos os aspectos. De tudo que a gente... Exato. Quanta coisa nós falamos aqui, só no urbanismo, né? Só no urbanismo. Então, o que eu diria, a matriz todas as matrizes de cursos de arquitetura e urbanismo no Brasil precisam respeitar a legislação do Ministério da Educação, né? E que são as DCNs. Então, existem diretrizes curriculares nacionais. São parâmetros que exigem legais que o Ministério da Educação exige para que qualquer curso proposto, né, de arquitetura e urbanismo no país possa ser aberto, autorizado a funcionar. Mas isso não é o suficiente. Então, no caso do Unicesus, que é a matriz que nós construímos e propomos, estamos implantando, ela tem, obviamente, essa obediência, né? Que não é só uma obediência legal, mas é uma questão de fundamento mesmo. Então, ela respeita todas as diretrizes curriculares nacionais, que envolve conhecimentos de fundamentação, conhecimentos profissionais e um trabalho de curso final, né? Quando você fala fundamentação, você está falando ali cálculo estrutural. Toda a parte de fundamentação teórica que embasa, né? São os fundamentos que embasam o conhecimento para a tomada de decisão. Então, a gente tem na matriz, desde a área de história da arte, né, até a área de mobilidade, de acessibilidade, de design inclusivo, que é um diferencial da nossa matriz. Design inclusivo... Design inclusivo é projetar para qualquer ser usar, e não simplesmente resolver um problema focal. Por exemplo, é você projetar para que algum cadeirante possa usar um ambiente. Isso cada vez mais... Isso já é parte da cidade. Então, a inclusão social prevê um projeto em que as pessoas cheguem e você não precisa fazer uma reforma para ela usar. Que ela consiga receber a pessoa com pequenos ajustes, né, de uma maneira adequada. Nós estamos bem hoje, graças a Deus, né? Sim. Você e eu, mas eventualmente a gente pode ter alguma dificuldade de mobilidade, de visão, de audição, né? Enfim, até de mobilidade em termos de locomoção, né? Pode ser temporário, pode ser permanente. Então, o design inclusivo, que faz parte da matriz, que é um diferencial, ele prevê o planejamento e o projeto para atender o ser humano em sua maior, em todos os seus aspectos, né, de usabilidade. Ô Peri, como nós demoramos para observar isso, né? Quando você olha, inclusive, prédios públicos, só adaptação, né? Só adaptação. Né? E às vezes adaptações mal feitas. Bizarras, né? Uns negócios assim que também, eu digo assim, tem situações que não conseguimos assim fazer uma intervenção, um nível de qualidade que seria o ideal, por conta de ter que ser uma intervenção radical demais. Então, a própria legislação, né? Ela é flexível, em algumas situações. Mas assim, não podemos colocar isso numa matriz curricular, né? Ou seja, você formar profissionais no tempo atual em que isso seja colocado como solução. O ideal é você pensar, planejar, pensando nesse uso universal, né, dos espaços. Então, a matriz, ela tem, dentro da sua matriz, unidades curriculares que a gente chama, né, que ela é um pouco mais abrangente que aquela disciplina tradicional, focadas para a fundamentação. Então, envolve desde a história da arte, história da arquitetura, teoria da arquitetura, fundamentos da linguagem visual, ergonomia, fundamentos de conhecimento de estruturas, de instalações. Então, toda essa parte de conforto ambiental, que não é só o conforto ambiental, que nem eu comentei um pouco antes, 4 paredes, teto e piso, né, e sim da cidade. Então, você aborda como é que se comporta o clima, né, na cidade, ventos dominantes, insolação, precipitação, né? Olha só que legal. Então, muita coisa. É muita coisa. Então, que nem eu falei, então esse é um grupo, né? O grupo de unidades curriculares profissionalizante envolve como aplicar isso, né? Como é que eu vou aplicar esse conhecimento? E a gente não trabalha isso separadamente. Então, a matriz do curso, ela tem sempre, nas 10 fases, um eixo, né, de aplicação, que é desde a introdução, o nome da disciplina da unidade curricular é Introdução à Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, até o TCC.
essa é o eixo onde agrega o conhecimento das demais disciplinas na mesma fase. Então, todo final de semestre, a gente tem uma apresentação dos trabalhos da linha de projeto, onde eles trazem o conhecimento das unidades curriculares do mesmo semestre para auxiliar naquele resultado melhor. Exemplo, projeto de escola. Então, o resultado final desse projeto apresentado vai trazer o conhecimento da instalação hidrossanitária, de planejamento urbano, né? de disciplinas de apoio que tem na mesma fase, de estrutura, sistema estrutural, sistema construtivo, tecnologia da construção. Então, a gente consegue, na matriz do curso do Unicesusk, fazer com que as disciplinas, em princípio, não muito atrativas para a maioria dos estudantes, que são aquelas mais teóricas, mas torna ela mais atrativa. Por quê? Porque eles vão enxergar onde aplicar. Esse é mais, o desafio da academia, né? É o desafio da academia. É pegar algo que é fundamental, mas que é teórico, e é cálculo, é estudo, é história, é fundamento. Como é que aquilo acontece? Entende? Então, é uma dificuldade, é um desafio, é um diferencial grande da nossa matriz, né? E a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo, nossos alunos são nossos grandes colaboradores, né? Porque a gente nós estamos aperfeiçoando esse processo para que ele cada vez tenha um resultado melhor. E como é que a gente verifica esse resultado? Com o feedback dos próprios acadêmicos. E o projeto que eles apresentam. Exato. Né? A qualidade do projeto, o entendimento deles. E também as queixas, né? Como é que funciona isso? O outro diferencial que a gente tem muito grande na matriz é que nós temos uma parceria com a fábrica de softwares, que é a AutoQI. Eu não estou fazendo aqui propaganda, não, né? Não tem problema. Mas é uma parceira. Nós buscamos, como nossa matriz ela tem esse foco no BIM, que é o Sistema da Informação Integrado na Gestão do Projeto, ou seja, você constrói virtualmente, né, tanto um prédio quanto um planejamento urbano. Os alunos devem adorar isso, né? Porque é a geração do Minecraft, né? Exatamente. A geração do Minecraft. Aliás, o Minecraft acho que foi criado por arquitetos, se não me engano. Eu não tenho essa informação eu também não, com clareza. Eu não sei se é história, enfim, eu não tenho como confirmar isso agora. Mas a Cal pode nos ajudar ali, porque ela pesquisa aí, nos ajuda de vez em quando aí Mas acho que o Minecraft foi criado por arquitetos ou engenheiros, alguma coisa assim. Mas é a geração do Minecraft, então eles devem amar essa parte, né? Exatamente, mas é bastante complexa. Então as dificuldades aparecem e há um certo, né, receio. Eu digo, é assim que funciona, a gente tem que enfrentar o desafio. Então a matriz, ela tem das DCNs, ela tem essas unidades curriculares que são integradas. Ela também oferece a prática profissional no campo, através do estágio, através dos projetos interdisciplinares que é o estudante que vai a campo com experiências reais. Por isso do capacete. Exatamente. É obrigatório, é um EPI, né? Sim. Então é um equipamento de proteção individual básico, né? Existem outros, é claro, mas é uma maneira deles entenderem, né, a responsabilidade dele e a inserção dele. Então nós temos atuando na comunidade, nós prestamos auxílio nos interdisciplinares, por exemplo, em atividades com o presídio feminino, com o corpo de bombeiros, com associações de bairro, com entidades, sempre entidades sem fins lucrativos. A gente dá esse apoio técnico e também proporciona experiência, além da... prover alguma solução para aquela entidade que abriu a porta. Exatamente, né? Sempre a gente traz uma solução acadêmica, é claro, dentro do universo acadêmico, mas enriquece e resolve vários problemas. Outra atuação também na prática são as visitas técnicas e as aulas práticas técnicas, né? Que os nossos professores, diga-se de passagem, um corpo docente bastante qualificado, com experiência de mercado, né? O corpo docente de vocês é um corpo docente bastante conhecido na cidade. Exatamente. Né? Se puder citar alguns nomes. Só para não esquecer de todo mundo, me perdoem os demais, mas, por exemplo, né, profissionais atuantes do mercado. Por exemplo, nós temos o Ronaldo Martins, que ele é presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Ele é um professor nosso na área de projeto. Associação Brasileira? Brasileira, na seccional de Santa Catarina, ele é o presidente aqui. Legal. Nós temos também na área de tecnologia BIM, né? A nossa colega, a arquiteta e urbanista Patrícia Erden, que hoje ela está como presidente do Conselho de Arquitetura no Brasil, do CAL Brasil, CAL BR. Olha só, ela é presidente do CAL BR, né? Ela foi presidente do CAL Santa Catarina, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, e o final do ano passado ela foi eleita, então, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Olha só. Né? Então, temos outros professores também que atuam bastante no mercado, né? E a professora Marila também tem um escritório bastante atuante. Enfim, não vou lembrar de todos aqui. Porque o colegiado é grande, né? Mas enfim, esse é o perfil. São profissionais, arquitetos e urbanistas que têm experiência de mercado, experiência acadêmica, uns mais na experiência acadêmica, mas como eu disse, na linha, né, de unidades curriculares profissionalizantes,
esses profissionais atuam com mais ênfase, né? E daí trazem para o dia a dia da A sala de aula, realidade, a realidade, né? Então, a matriz tem essa complexidade, essa dificuldade, é um desafio, a gente está vencendo o desafio a cada semestre, e com esse grande diferencial, né? Da construção virtual. Então, a metodologia BIM é isso, ela já está no mundo, no Brasil já existe legislação federal, por exemplo, para obras públicas, que a partir do ano de 2026, se não me falha a memória, já foi prorrogado. As obras públicas todas deverão ser elaboradas em projetos utilizando a metodologia BIM. Porque BIM é modelagem da informação, a gestão da informação, traduzindo em português, né? Significa o quê? Quando você faz um projeto, a época que eu fui estudante, eu desenhava no papel. Tá. As informações desse projeto, tipo de parede, tipo de esquadria, qualidade do piso, estava onde? Estava escrito num outro documento que eu tinha que elaborar. Tá. Passando para agora, a gente tem a ferramenta computacional, que são softwares que você projeta dentro dele. Diferença do famoso CAD tradicional. Você mudou do quê? Do grafite para o CAD tradicional. Você não desenha mais no lápis, você desenha no computador. Mas dentro daquele arquivo não tem informação alguma. Você tem que escrever em algum outro lugar. Qualidade da parede, qual é o nível de desempenho. O CAD tradicional. Tradicional. Tá. Já as ferramentas BIM, que tem alguns softwares, né, no mercado, elas permitem que, além de você projetar, quando você está projetando, você está construindo virtualmente. Tá. Eu sempre dou um exemplo, né, daquele filme, eu acho que do Homem de Ferro, né? Isso. Que ele tinha no seu laboratório maquetes virtuais que ele movimentava com a mão. Isso já é uma realidade em alguns lugares do país, do mundo hoje, né? Certo. Mas só para entender a dinâmica, você constrói virtualmente. O que é construir virtualmente? Quando você faz 2 linhas no grafite, você tem que dizer que aquilo é uma parede, por exemplo. Tá. Quando você faz 2 linhas no CAD tradicional, você também tem que dizer que aquilo que é uma parede. Meu Deus. Quando você faz no software BIM, você já dá esse atributo. Dentro do software já está. Você escolhe que tipo de parede, qual é a composição, qual é o tijolo, qual é o bloco, qual é a espessura do reboco, que tipo de tinta ela vai, se tem algum isolamento térmico, se tem algum isolamento térmico. Então você constrói virtualmente. Isso economiza tempo. E uma informação de mais qualidade. Evita retrabalho, evita desperdício, economiza tempo, recursos. Por isso que o poder público implantou, né, criou essa legislação que está para ser colocada em cobrança, vamos dizer assim, para que as obras públicas, todos os projetos sejam feitos assim. Um exemplo, o Conselho da Arquitetura e Urbanismo fez um concurso público agora para reformar a sua sede própria e é em cima da metodologia BIM, porque ela tem um controle mais transparente de tudo. Aí o aluno, na matriz curricular, vai conhecer. Exatamente. Vai aprender. Vai aprender. É óbvio que é uma apresentação, né? Ela é muito complexa e tem que estudar, desenvolver. A formação tem que ser continuada. Mas sim, é a entrada. É a entrada, exatamente. E dentro da matriz, todos os estudantes, ao entrar, eles têm acesso gratuito a todos os softwares, então, da nossa parceira, que é a AutoQI, que são softwares que auxiliam o cálculo estrutural, o projeto de hidráulico, o projeto sanitário, o projeto elétrico. Só um pontinho rápido aqui, porque é importante nosso público saber. Muitos alunos, e você sabe disso, você já frequentou várias vezes as nossas feiras de profissões, falam justamente assim, tem que estudar muita matemática, né? Tem. A matemática está presente, porque é cálculo estrutural, são cálculos complexos, ângulos, né, e tudo mais, aquela coisa toda. Então, só que também não é aquela o que eu digo assim, é um uso diferente, né? Porque o cálculo que o aluno vê no ensino médio, ele recebe muito. Imagina, matemática tem muitas frentes. Então, ele precisa vencer durante 3 anos do ensino médio coisas em matemática assim que, ok, ele não entende o fundamento. Onde aplicar. Onde aplicar, só para fazer a prova do vestibular pro Enem, o que ele odeia. Exato. Mas a aplicação da matemática dentro do curso de engenharia ou de arquitetura ou na TI ou em qualquer outra área de formação, ela é diferente, ou seja, ele vai experimentar matemática de uma forma diferente, correto? Exatamente. O principal, eu digo... Não é pra fugir, né? Não é pra fugir. Apesar de que assusta, né? Assusta. Muita gente não gosta, mas o fundamental é a lógica matemática. É a lógica. O cálculo em si, não existe, por exemplo, necessidade de decorar a fórmula. Quando eu fiz graduação, nas disciplinas, a gente tinha que decorar 24 fórmulas de cálculo diferencial integral.
decorar. Nem o formulário era dado para a prova. Eu nem sei do que você está falando, mas já não quero nem saber também. É uma matemática básica, vamos dizer que... É básica? É básica, que traz os fundamentos para, por exemplo, calcular uma área irregular. Você consegue calcular um quadrado. Tá. Lado vezes lado. Tá. Tem a área, a superfície do quadrado. Perfeito. Mas se você tiver uma forma irregular, uma ameba, como é que eu vou calcular isso? Aí tem cálculos mais complexos. Tá. Hoje, os softwares resolvem isso pra gente, mas tem que entender o fundamento. Sim, sim. Né? Por que Se a máquina der um resultado equivocado, por alguma razão qualquer, você não pode... Você tem que ter uma noção, né? Se aquilo tem lógica no resultado ou não. Você faz conferir, você faz um cálculo de um volume, de uma superfície irregular, e dá um valor... Tem que ter noção se esse valor está adequado, aproximado, né? Você pode ter lançado algum comando equivocado e o resultado saiu equivocado. Sim, entendeu? Então a matemática é nesse fundamento, entendeu? Entender a lógica matemática, né? Mas é claro que é um desafio, principalmente que você tocou num ponto importantíssimo, né? A formação básica não tem ajudado muito, né, ao estudante que chega no nível superior. Então, tem que ter um resgate, eu acho, no nível básico, ensino fundamental e médio, do ensino da matemática, né? Tem que ressignificar o ensino da matemática, fazer eles gostarem, porque senão não vai. Né? E aí vai facilitar muito na formação dos profissionais. Lá na frente, porque matemática está em tudo. Né? A linguagem, a matemática... Exatamente. Muitos dizem, a medicina não tem matemática. Lê do engano, né? Hoje em dia, a telemedicina, os princípios de funcionamento dos equipamentos tecnológicos, né, de alta tecnologia dentro da medicina, exigem um raciocínio lógico também. Então, assim, não fujam, não tenham medo. Ela é amiga. Sem dúvida. Professor, para a gente ir para o encerramento, você tem compromisso na sequência. Mas, assim, duas coisas que eu gostaria de trazer rapidamente aqui, que é uma das minhas paixões dentro da arquitetura, né? Eu acho lindo todos os projetos arquitetônicos, né? E quando a gente... Acho que o orgulho de todo arquiteto é que um dos maiores arquitetos do mundo é brasileiro, né? E com projetos incríveis, sempre à frente do seu tempo, né? E eu, até pouco tempo, atendi uma empresa em Minas, então passava lá por várias obras do Oscar Niemeyer em Belo Horizonte, inclusive projeto lá do centro administrativo. Enfim, realmente assim, ele deixou muito um legado. Mas a arquitetura e o urbanismo tem várias frentes. Eu gosto muito do urbanismo, mas nós não citamos de algo que eu gosto mais ainda, que pouca gente sabe, que é uma profissão extremamente rentável e que Florianópolis também tem grandes nomes na parte de maqueteria, né? Das maquetes. Tem gente que vive só disso, né? Exatamente. É formado em arquitetura e urbanismo, mas tem um escritório especializados em... Porque é obrigatório, né? Que tenha maquete... Exatamente. E alguém tem que fazer. Exatamente. Na verdade, assim, dentro da nossa matriz, a gente... os acadêmicos atuam em maquetes. Tem uma disciplina até específica, composição, né, e modelagem, que trabalha a maquete virtual e a maquete física. Então nós temos um dos laboratórios tem máquina de corte a laser, impressora 3D, né, que viabiliza. Nós temos também um laboratório com a realidade virtual aumentada, onde o acadêmico, né, faz o projeto, coloca o óculos e ele anda por dentro do... Então é uma maquete virtual onde ele imerge nela. E tem a maquete virtual. Aquelas que a gente vê nas imobiliárias, exatamente, que se né? converte em um elemento físico, que ele é, na verdade, uma composição de vários recursos. Pode utilizar a impressora 3D em pequena escala, pode utilizar a máquina de corte a laser e também manual, né? E até tecnologia, né? Exatamente. Eu estive visitando um empreendimento em Barra Velha e aí tinha uma maquete lá gigante que ocupava praticamente toda essa sala aqui. E mostrando o empreendimento. E na hora de mostrar o apartamento dentro do empreendimento, enfim, as áreas comuns, as áreas de lazer, enfim, negócio extremamente luxuoso, né? Foi a menina estava apresentando a corretora, apertou um botão e a maquete... Abriu, levantou para poder visualizar o interior. Que troço mais fantástico. Então, como você falou, tem escritórios especializados nisso, né? Então... E é altamente rentável, porque tem projetos de maqueteria que em detrimento do pagamento você recebe às vezes até um imóvel. Exatamente. Um negócio que não é barato, né? Então, o nicho... Não é brinquedo, né? Não é brinquedo, na verdade, é algo não muito sério. Não é um mini mundo de Gramado, né? Porque, na verdade, como a gente falou, né? Nós temos na nossa matriz a construção virtual e ela permite a materialização. Numa escala de maquete, por exemplo, para uma maquete ser o mais perfeita e realística possível,
se ela nascer de um projeto em BIM, ela tem essa condição, porque ela tem toda aquela informação para ser reproduzida. Tem até a plaquinha com a escala, Exatamente, é isso aí. 1/1000. Então, esse é um exemplo, né, de um projeto realizado, né, em todos os seus níveis, dentro da metodologia BIM, permite a sua maquete, né, para poder fazer a divulgação e também a própria construção real. Então, é outro nicho. Então, a atuação do profissional é bastante ampla, né, como a gente já falou. Tem na escala do edifício, interiores, paisagismo, planejamento urbano, planejamento regional, né? E também a parte de apresentação e na área de incorporação imobiliária, que, por exemplo, escritórios especializados em produção desses subprodutos, vamos dizer, que é de divulgação do projeto antes dele se tornar realidade. Então, é um nicho bastante grande. E também eu sempre costumo dizer que tem um nicho de atuação profissional que também o estudante no Unicesus que vai ter oportunidade é de atuar na academia, né? Como é que a gente melhora a condição de trabalho, melhora através da inovação. E a inovação se dá onde? Nas pesquisas e no meio acadêmico, né? Então, a academia também é uma área de atuação do arquiteto urbanista, né? E precisa bastante profissional formado com esse objetivo também. Então, são muitos campos, tem muitas oportunidades. São muitos campos. Eu digo assim, é muita oportunidade. A nossa região aqui, metropolitana, ela, que nem você falou, ela tem esse apelo, né, do turismo e, por consequência, o ramo imobiliário ele é muito forte. Então, obviamente, se absorve mais. Então, hoje, uma pesquisa do Conselho de Arquitetura aponta que, no Brasil, em torno de 60 e poucos % dos arquitetos e urbanistas atuam na área de arquitetura de interiores. Mas existe esses outros 38%, 36%, 34% que atuam em diversas outras áreas e que, dependendo do local e da identificação, da afinidade do profissional que se forma, ele vai atuar dentro daquilo que ele se sente mais confortável. E o arquiteto faz um milagre, né? Num espaço que você tem na sua casa, na sua garagem, nos fundos, num corredor, uma escada. Essa é uma perseguição eterna, né? Faz milagre. Você chega assim, o que eu faço aqui? Você chama um arquiteto e é inacreditável o olhar e a solução que um arquiteto te entrega. Exatamente. No espaço, né? E eu digo sempre, né? O projeto nunca termina. Por quê? Porque as necessidades vão mudando com o passar do tempo, das famílias, das pessoas, das empresas. Então, o arquiteto ele precisa estar aqui, né? Para criar esse ambiente para vocês. Precisa estar num ambiente de lazer. Então, a atuação do profissional da arquitetura ela é onde o ser humano está, né? Em suas diversas escalas e níveis. Mas o profissional consegue contribuir com a sociedade em qualquer ambiente. Sem dúvida. Professor Peri, uma última análise. Você falou de algo que me chamou atenção, que é a precipitação. A precipitação... Nós estamos... A precipitação do solo? Não, as precipitações pluviométricas, né? É a chuva, né? Chuva, exatamente. Então eu fiz uma confusão mental aqui. Isso. Toda precipitação é chuva, né? Exatamente. Que é para entender o volume de água que o terreno vai receber. E que o edifício vai receber. Exemplo, ultimamente com essas chuvas intensas, muito volume em pouco tempo, os sistemas projetados para as características climáticas e pluviométricas do Brasil às vezes não atendem o recomendado pela norma em função do que acontece numa linha histórica de estatística, né, de índice pluviométrico, às vezes subdimensiona para hoje, né? Então é isso que eu quis dizer. A gente vê muitos casos assim, infelizmente, né, com chuvas muito fortes que cai o teto de shopping. Por quê? A água permaneceu muito tempo em cima daquela cobertura por excesso de massa, né, esforço. Talvez não resistiu, porque não foi planejada para aquele tipo de situação. E, às vezes, o sistema de escoamento também não foi previsto, porque não era comum, né, isso acontecer. Assim como os ventos, né? Então, o que eu quero dizer é isso. O arquiteto urbanista ele tem que estar atento à realidade, e não somente a normas e legislações. As normas evoluem, a legislação evolui em função do quê? De uma necessidade. Quem identifica essa necessidade é o profissional, né? Então ele tem que perceber, tem que estar atento às mudanças climáticas, ao que está acontecendo hoje, para perceber, olha, apesar de, um exemplo, né, bem hipotético, a norma dizer que eu posso dimensionar tal tubo de queda, né, de água pluvial com diâmetro X, eu tenho observado que tal coisa. Então, eu posso trazer a minha... A gente traz isso nos acadêmicos, dos nossos estudantes, que eles tenham uma percepção crítica do que a gente está trazendo para eles. O que os professores, né, trazem
e as normas e a legislação não é verdade absoluta. Isso que eu quero dizer. É um processo contínuo de evolução. Isso a gente está sempre chamando a atenção. E é importante, né? Porque às vezes, eu vou pegar um exemplo. Nós tivemos a construção de uma escola no sul da ilha, bem ali no Trevo da Seta, que ela foi construída em cima de um aterro que já era mar e que ali em volta tem mangue e tudo mais. E a escola está afundando, né? Então, assim, imagino que pessoas que até de conhecimento, leigas como eu, teriam percebido que será que ali é um lugar para receber esse volume de construção de peso, uma vez que, né? Então, enfim... E um profissional que tenha condições de alertar isso e de Exato. fazer, porque tem análise de solo. Claro, é feito sondagem do solo para se ter a característica para poder se dimensionar e escolher uma fundação adequada, né? Então é o que eu digo sempre, os acadêmicos no nosso curso, eles têm voz livre, entendeu? Não é porque o professor X traz uma solução, é a única, não. Tem que ser questionado. Então a gente está sempre estimulando que os acadêmicos nos questionem. Então, por isso que a gente consegue, né, aperfeiçoar o processo, que é um fluxo de vai e vem, né? Eu digo sempre, a academia deixou de ser há muito tempo, né? Talvez exista algum lugar aquela só uma mão única, né? Ou seja, o docente traz o conhecimento e o estudante recebe, é isso aí, essa é a verdade. Não, tem que ter o retorno, né? Então, a gente está sempre estimulando o senso crítico, né, do estudante e a gente dá voz para que isso... Aí alguns até, mas não estou reclamando de novo. Não é reclamar. Você está fazendo uma colocação dentro de uma visão diferente daquilo que está sendo colocado. E isso vai ser utilizado para refletir realmente em cima da tua colocação. Então, é um crescimento contínuo. É assim que a gente está aplicando, né, materializando e integralizando a nossa matriz, que foi pensada dessa maneira, que é um desafio, que ela é um pouco bastante diferente, né, das propostas tradicionais, em virtude disso. Respeitando as DCNs, porém trazendo esse olhar contemporâneo, né? Até porque o público, nosso local aqui, ele é muito exigente, né? Então, sim. É um aluno que busca hoje o Unicesus, que busca curso de arquitetura dentro do ambiente que ele vive, porque nós temos aqui acesso a muita coisa de qualidade, né? Exato. Então, ele quer realmente uma boa formação. Exato. E assim, ó, só por fim, a formação do arquiteto urbanista no Unicesus, que é para ele trabalhar no mundo. Né? Olha só. Nós temos hoje, né, alunos já formados em design de interiores, que é o curso que antecedeu, morando e trabalhando na Europa, por exemplo, né? E vivendo disso. Vivendo lá, inclusive fez doutorado em Portugal, por exemplo, né, com a graduação aqui do Unicesus, da então Faculdade Cesus, né, hoje Unicesus. Então, essa é a proposta, sabe? Trazer a formação de um profissional, no nosso caso da arquitetura urbanista, né, do arquiteto urbanista, para que ele possa atuar no mundo contemporâneo, independentemente de onde ele esteja. Obviamente, respeitando o contexto de onde ele vai se inserir. Ele vai ter condições de fazer essa avaliação, essa análise crítica, de entender o contexto que ele vai se inserir. E é óbvio, né, que nem a gente falou, finalizou o processo acadêmico formal, continua o processo de aprendizado, como eu digo sempre, ad eterno. Até porque vão surgir novas demandas, Exato. Novos materiais. Exato. Alguns materiais vão deixar de existir. Novas tecnologias. Tem madeira que não existe mais. Tem material que é proibido de se usar hoje na construção. Exatamente. Novas tecnologias, novas ferramentas, novas formas de se relacionar com o cliente, com a sociedade, com outros colegas profissionais. Então, é um aprendizado constante. Muito bem. Professor Peri Segala, eu gostaria de lhe convidar, olhando para essa câmera aqui, Tá. Falando diretamente agora com os meninos, as meninas das escolas, os jovens, por que fazer o curso de arquitetura e urbanismo? É a primeira pergunta, mas com uma segunda pergunta junto, depois, né? E por que no Unicesus? Então, a arquitetura e urbanismo, como nós falamos aqui, é uma atividade, uma profissão apaixonante. Então, ela envolve a vida das pessoas. Então, quem tem esse desejo, né, de melhorar a vida das pessoas e de se realizar profissionalmente, a arquitetura e urbanismo é uma profissão, assim, eu diria que se encaixaria perfeitamente com esses propósitos. Não há necessidade de ter dons para desenhar. Muita gente pergunta, né? Eu preciso saber desenhar. Não há necessidade de ser um expert em matemática e física, né? Basta querer ter a vocação e que, daí falando, né, da nossa matriz do Unicesus, que no Unicesus, que a nossa matriz vai recepcionar toda essa pessoa que tem esse desejo, independentemente de idade,
Se já tem uma primeira formação, nós temos alguns acadêmicos já formados em Muitos, outras né? áreas. Arquitetura é um curso, a arquitetura e psicologia são cursos que atraem muita gente Muita gente. segunda carreira. Exatamente. Né? Às vezes, naquele momento, né, não teve oportunidade de fazer o curso, atuou alguns anos em outra profissão e agora... Então, não tem problema de idade, não tem limitação de idade e de formação anterior, de estar algum tempo, né, afastado dos famosos bancos escolares, né? A gente também tem essa realidade, porque a matriz ela é flexível nesse sentido. Nós temos um número de pré-requisitos bastante limitado, né? Obviamente respeitando os conhecimentos prévios. Então, eu falaria isso, né? Por que fazer arquitetura e urbanismo? E por que fazer no Unicesusk? Porque a matriz traz essa oportunidade de vocês vivenciarem, né, uma matriz atual dentro da realidade do mundo. Ela não é para o futuro, ela já é presente, né, onde a tecnologia veio auxiliar e ajudar. Né? Ela tem uma curva de aprendizagem, né, nova, mas a partir do momento que se desmistifica, a gente começa a usufruir dessas vantagens, desse conhecimento. E venham, né? Buscar o seu capacete, né? E todo acadêmico assim que ingressa, né, no nosso curso, ele recebe. É um ritual. É um ritual. Um ritual de entrada, de início. Eu diria assim, ó, é um símbolo, né, que nós entendemos que ele traz segurança e identidade e aproxima um pouco, né, da atuação profissional mesmo na primeira fase, né? Então, é equipamento de segurança, obrigatório, tá? Não é só enfeite, não é bonito, não é tão bonitinho, né? Mas ele traz a identidade, né, visual do profissional, do profissional e do curso, e é um equipamento de segurança. Então, e protege o quê, né? Aonde se cria todas as soluções, né, que é o cérebro do ser humano. Apesar das tecnologias, das ferramentas computacionais, a inteligência artificial não substitui esse aqui. E esse aqui vai dar a proteção. Então venha buscar o seu. Muito bom. Professor Peri Segalo, obrigado pela sua presença aqui no Jornada Universitária. Nós estamos muito felizes por ter tirado um tempo para vir nos visitar. Tá? Muito obrigado aí pela sua presença. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade, estamos aí. Sempre que precisar, estamos à disposição. Maravilha. Então nós tivemos aqui com o professor Peri Segalo, coordenador do curso de... Aí ia falar de administração, professora, viu? De arquitetura e urbanismo do Centro Universitário Sesusk de Florianópolis, trazendo aí todas as informações para nos ajudar a compreender melhor essa linda graduação em todas as suas possibilidades. Você que está pensando aí em fazer o curso de arquitetura e urbanismo, ou o que eu ia falar, né? O curso de administração, ou marketing, ou psicologia, ou direito, e todos os cursos novos que estão sendo lançados no Centro Universitário Sesusk em Floripa, você pode escolher uma das formas de ingresso. Você tem a opção de usar a sua nota Enem, você tem a opção de fazer uma prova de redação, você tem também a opção de usar o seu histórico escolar de ensino médio. Se você já tem uma graduação, você pode fazer o reingresso, né? Você já tem uma graduação, então pelo seu reingresso você entra no curso de arquitetura e urbanismo, como disse o professor Peri, não necessariamente precisa ser dessa área, né? Você formou em outra área, você pode agora se formar em arquiteto e urbanista, se assim desejar, pela forma do reingresso. Até mesmo se você parou seus estudos em algum momento, ali no período de pandemia, ou recentemente quiser retornar, use também essa modalidade do reingresso. Outra opção é você ter se encantado com o que o professor Peri nos trouxe e você talvez esteja fazendo o mesmo curso, só que numa outra instituição. Você pode fazer a sua transferência e se formar pelo Centro Universitário Sesusk de Floripa em Arquitetura e Urbanismo, mesmo já tendo iniciado em outra instituição. São várias modalidades. Não esqueça que cada curso do Unicesusk possui seu próprio programa de bolsas e descontos e benefícios. Também existem várias possibilidades de pagamento, desde cartão de crédito também em boletos mensais. Não esqueça que agora aí, para você, vai aparecer os contatos, né? Você pode fazer o contato via QR Code, por WhatsApp, tá aparecendo tudo na sua tela. Também o site, né? O portal do Unicesusk e as redes sociais. E não esqueça, tem também uma possibilidade de estudar no Sesusk com bolsa integral, imagina, 100%, por intermédio do Fundes, que é o programa específico do governo do estado de Santa Catarina, onde o Unicesusk também está ali inserido com a possibilidade, tá bom? Então, até o nosso próximo episódio e nos falamos aí numa outra oportunidade sobre, novamente, o professor Peri ou outro curso do Unicesusk.